Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro maravilhoso chamado A Oração que Funciona. E hoje vamos ler o capítulo 4, a parte 2. Eu precisei dividir este capítulo devido à sua extensão. E agora vamos ler a parte 2. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe com mais pessoas, pois este livro vai te deixar motivado a crer no poder da oração. E se você já crê, vai se sentir motivado a orar mais ainda, porque grandes coisas o Senhor tem para nos dar através da oração. O Senhor, porém, deseja que os homens saibam que somos seus discípulos, enviado como ele foi. João capítulo 17, versículo 18 e 20 e 21. E eles saberão disso se nos amarmos uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Mas existe uma outra prova, a seguinte: se nós soubermos e se eles virem que Deus nos ouve. João capítulo 11, versículo 42. Alguns imediatamente se lembram da admirável vida de George Miller. Certa ocasião, quando estava para viajar de Quebec para Liverpool, ele orara para que uma cadeira que mandara pedir em Nova York chegasse antes do embarque no navio, e teve a certeza de que Deus atendera seu pedido. Cerca de meia hora antes do momento em que a chalupa deveria levar os passageiros para o navio, os agentes o informaram de que a cadeira não havia chegado e que não havia meios de ela chegar a tempo para embarcar no grande vapor. Mas a senhora Miller sofria de forte enjoo e era muito importante que dispusesse daquela cadeira. Entretanto, nada convencia George Miller a comprar outra, numa das lojas das proximidades. Fizemos uma petição especial a nosso Pai Celeste para que se agradasse de consegui-la para nós, e confiamos em que ele o fará, foi a resposta dele, e seguiu para bordo, absolutamente certo de que sua confiança não fora mal aplicada e não falharia. Poucos instantes antes de a chalupa partir, apareceu um veículo de carga e bem no alto da carga vinha a cadeira da senhora Miller. Ela foi levada para a embarcação rapidamente e entregue nas mãos do mesmo homem que havia insistido com George Miller para comprar outra. Quando ele a deu à senhora Miller, este não demonstrou nenhuma surpresa, mas tranquilamente retirou o chapéu e agradeceu ao Pai Celestial. Para este homem de Deus, essa resposta de oração não constituía nenhum espanto, era uma coisa natural. Não é possível que Deus tenha permitido que a cadeira fosse retida até o último instante para ensinar uma lição aos amigos de George Miller. E a nós? Se não tivesse havido aquele atraso, nunca teríamos ouvido falar desse incidente. Deus faz tudo o que pode para convencer-nos a orar e confiar. Todavia, somos tão lentos para agir. Quanto tempo não perdemos por causa de nossa falta de fé e oração? Ninguém pode ter uma comunhão real e profunda com Deus se não souber orar de forma a receber as respostas de suas petições. Se alguém tem alguma dúvida a respeito do fato de que Deus deseja ser posto à prova, deve ler um livro de Amy Carmichael, Nor Script. Nele, Amy conta como provou a Deus várias e várias vezes. Tem-se a impressão ao ler o livro de que não foi por mero acaso que ela se sentiu induzida a agir assim. Na certa, a mão de Deus estava em tudo. Por exemplo, para livrar uma criança hindu de uma vida de vergonha religiosa, era necessário pagar cerca de 100 rúpias. Será que ela estaria certa em fazer aquilo? Ela poderia, com essa mesma quantia, ajudar muitas meninas. Será que ela deveria empregar todo aquele dinheiro em uma só? Sentiu-se impelida a orar a Deus para que ele lhe enviasse a quantia exata de 100 rúpias, nem mais e nem menos, se fosse sua vontade que o dinheiro fosse gasto daquela forma. E o dinheiro veio, a quantia exata, e a pessoa que o enviara explicou que se sentara para preencher o cheque tendo em mente uma quantia fracionada, mas depois fora impelida a arredondar para 100 rúpias. Isso aconteceu há mais de 15 anos. E depois disso, aquela missionária já pôs Deus à prova várias e várias vezes, e ele nunca a decepcionou. Ela diz o seguinte: nesses 15 anos, nenhuma só conta deixou de ser paga, e nunca dissemos a ninguém que tínhamos necessidade de auxílio, e nunca passamos falta de nada. Certa vez, apenas para provar que isso poderia acontecer, caso fosse necessário, recebemos 25 libras esterlinas por telegrama. Às vezes, uma pessoa surgia de repente, de entre a multidão reunida, numa estação de trem, e nos enfiava na mão um presente em dinheiro e desaparecia entre o povo, antes que pudéssemos identificá-la. Não é maravilhoso?
Maravilhoso o que o apóstolo João nos diz, falando por inspiração do Espírito Santo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Será que nós já exercitamos essa confiança? E se não, por que não? Chamar isso de maravilhoso demonstra nossa falta de fé. Para Deus, é um ato natural responder a oração. Um ato normal, não extraordinário. A verdade é que, sejamos sinceros e francos, a verdade é que muitos de nós não creem em Deus. Acho que devemos ser honestos nessa questão. Se não amamos a Deus, devemos orar, porque Ele deseja que oremos e ordena que o façamos. Se cremos em Deus, oraremos porque não podemos deixar de fazê-lo. Não podemos passar sem ela. Amigo crente, você crê em Deus e confia nele. Mas será que já cresceu na vida cristã o suficiente para acreditar nele? Isto é, acreditar no que ele fala e em tudo que ele diz? Não parece blasfêmia perguntar isso a um crente? Todavia, como são poucos os crentes que acreditam em Deus, que Deus nos perdoe. Será que o leitor já percebeu que confiamos na palavra de um amigo mais facilmente que na palavra de Deus? E, no entanto, quando um homem realmente acredita em Deus, que milagres da graça de Deus opera nele e por ele. Nenhuma pessoa nesse mundo foi mais honrada e admirada do que aquele homem acerca do qual o Novo Testamento nos fala 3 vezes. Abraão creu em Deus, Romanos 4, 3, Gálatas 3, 16 e Tiago 2, 23. Sim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 4, 3. E hoje em dia, há crentes em todo o mundo que parecem competir uns com os outros no sentido de honrar este homem. Imploramos a cada crente em Jesus Cristo que nunca descanse enquanto não puder dizer, creio em Deus. Atos 27 e 25. Mas antes de deixarmos de lado essa questão de provar a Deus, gostaríamos de acrescentar que Ele muitas vezes nos leva a prová-lo. Houve ocasiões em que o Senhor colocou no coração de Emin Carmichael pedir coisas para as quais não parecia haver necessidade. Porém, ela se via compelida pelo Espírito Santo a pedi-las. E não somente tais coisas lhe foram concedidas, mas também se mostraram ser uma bênção inestimável. É verdade, Deus sabe que muitas coisas precisamos, quer a queiramos ou não, antes de pedirmos. Mateus 6:8. Deus disse, de maneira alguma te deixarei. Muitas vezes Amy teve a tentação de comentar com outros a respeito de alguma necessidade especial, mas sempre lhe vinha a convicção interior, pela voz do Senhor que dizia, eu sei, e isto basta. E naturalmente Deus era glorificado. Durante os terríveis anos da guerra, até mesmo os incrédulos costumavam dizer, o Deus deles os alimenta. É notório por todo o país, disse um não crente, que o Deus deles ouve as orações. Ah, que glória Deus recebeu por causa da fé deles. Por que não acreditamos em Deus? Por que não aceitamos a palavra dele? Será que os crentes e não crentes podem dizer de nós, sabemos que suas orações são respondidas? Missionários de todo o mundo, escutem. Ah, se essas palavras pudessem entrar em todos os ouvidos e despertar os corações. O desejo mais ardente de Deus, de nosso amoroso Salvador Jesus Cristo, é que cada um tenha a mesma fé poderosa daquela devotada missionária de que falamos. O querido Pai Celeste não deseja que nenhum de seus filhos viva um só momento de aflição ou tenha uma necessidade não atendida. Não importa as proporções do nosso problema ou dificuldade, não importa o número de nossos pedidos, se apenas o provarmos de forma como Ele nos orienta, nunca teremos espaço para guardar as bênçãos que Ele nos dará. Malaquias 3:10. Oh, que paz perdemos sempre! Oh, que dor no coração! Só porque não levamos tudo a Deus em oração. Ou porque, quando levamos, não acreditamos na Sua palavra. Por que é tão difícil confiar nele? Ele já nos decepcionou? Ele já não disse várias e várias vezes que nos concederá todos os pedidos feitos com o coração puro, em seu nome? Pede-me, orai, provai-me nisto. A Bíblia está cheia de respostas de oração, maravilhosas e miraculosas, e no entanto nossa fé fracassa e desonramos a Deus duvidando dele. Se nossa fé fosse mais simples, aceitaríamos a palavra de Deus, e nossa vida seria um dia ensolarado pelas bênçãos do Senhor. Mas para nossa fé ser simples e nosso corpo luminoso, nossos olhos têm que ser bons. Mateus 6:22.
Cristo deve ser o único Senhor de nossa vida. Não podemos esperar estes livres de aflições se estivermos servindo a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, 24 e 25. Nesse caso também seremos conduzidos à vida vitoriosa, quando realmente apresentamos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando apresentarmos nossos membros para servirem a justiça para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Então ele se apresentará a nós e nos encherá com a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Conservemos sempre em mente que a fé verdadeira não apenas crê que Deus pode atender a oração, mas que Ele a atende. É possível que sejamos descuidados na oração, mas não retarda o Senhor a sua promessa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não é maravilhosa essa expressão? Talvez a mais extraordinária prova de Deus de que aquela missionária nos fala seja a seguinte: levantou-se a questão de adquirir uma casa de férias numa das colinas próximas. Seria acertado fazê-lo? Somente Deus poderia decidir. Fizeram-se muitas orações. Por fim, fizeram a petição de que, se era da vontade de Deus que a casa fosse comprada, que recebesse a quantia exata de 100 libras esterlinas. A quantia chegou imediatamente. Contudo, ainda hesitaram. 2 meses depois, pediram a Deus que lhe desse o mesmo sinal, revelando assim sua aprovação para a aquisição da casa. No mesmo dia, outro cheque de 100 libras chegou. Ainda assim, não quiseram dar andamento ao negócio. Poucos dias depois, porém, chegou outra oferta de exatamente 100 libras esterlinas, com a indicação de que se destinava à compra da casa. Nosso coração não transborda de alegria ao pensar como nosso maravilhoso Salvador é bondoso? É Lucas, o médico, que nos diz que Deus é bom. Lucas capítulo 6, versículo 35. O amor é sempre bondoso. 1 Coríntios 13, versículo 4. E Deus é amor. Pense nisto quando orar. Nosso Senhor é bondoso. E isso nos ajudará em nossas intercessões. Ele é tão paciente conosco quando nossa fé vacila. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Salmo 36, versículo 7. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Salmo 63, versículo 3. Há, porém, um perigo de lermos acerca de uma fé tão simples em oração e dizermos: que maravilha! E não nos esquecermos completamente que Deus deseja que todos tenhamos essa mesma fé. Ele não tem predileções por ninguém. Ele deseja que eu ore e que você ore. Ele permite que aconteçam coisas como as que descrevemos acima e faz com que as cheguem ao nosso conhecimento, não para nos surpreender, mas para que nos sintamos estimulados. Às vezes desejamos que os crentes se esqueçam das regras criadas pelos homens e com as quais cercamos a oração. Sejamos mais simples, sejamos naturais. Aceitemos a palavra de Deus. Lembremos-nos de que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Tito capítulo 3, versículo 4. Deus por vezes conduz os homens a uma vida de oração, outras vezes ele tem que nos empurrar a ela. E quando olhamos para trás e examinamos nossa vida relativamente vazia de oração, que sensação de gozo e admiração nos domina ao constatar uma bondade e constância de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Onde estaríamos se não fosse a bondade dele? Nós nos decepcionamos, mas bendito seja o seu nome. Ele não nos decepciona e nunca o fará. Duvidamos dele, desconfiamos do seu amor, providência e orientação. Desmaiamos pelo caminho, murmuramos por causa do caminho. E, no entanto, o tempo todo ele está nos abençoando, esperando para derramar sobre nós uma bênção tamanha que não tenhamos espaço que possa contê-la. A promessa de Cristo ainda é válida. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 14. A oração muda tudo, e contudo somos cegos e lentos em provar e ver. A aventura daqueles que confiam plenamente em ti. Mas daqui por diante, creremos em Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim de mais um capítulo. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa testificar no coração de cada um de vocês a importância, a fé, despertar a fé em nós
para que possamos orar com fé, irmãos. Orar confiando de que Deus está ouvindo a nossa oração e que no momento certo a vitória vai chegar. Continue perseverando, continue ouvindo os capítulos deste maravilhoso livro. Se você não assistiu o primeiro, vou deixar o link na descrição, do capítulo 1 até ao 4, parte 1, tá? Que Deus te abençoe, persevere, não desanime, que na hora certa, com fé, Deus vai atender a sua necessidade, o seu clamor e vai dar o seu milagre. Amém? Que Deus te abençoe.